Arthur Jorge é um animal tadafilado. Eu também acho. Cara, o segundo tempo não teve quase nada, HG. Tipo assim, o Cruzeiro resolveu a partida no primeiro tempo, parabéns, tá certo, é isso mesmo. Tem que pegar um adversário frágil e mostrar as fraquezas dele, tem que mostrar que o Lucas Arcanjo não é isso tudo, tem que mostrar que a defesa do Vitória não é isso tudo. É pra atropelar igual fez desde o começo do jogo. Inclusive o gol do Cruzeiro, cara, não foi mal anulado não, cara, foi roubado. Foi roubado e pra mim o que me deixa mais com raiva é porque o ambiente no estádio tava muito da hora. Eram 23 mil torcedores, mas tava uma batucada, uma pressão, um negócio, e aí vai, 4 minutos, gol! 7 minutos de checagem no VAR e o estádio morreu. Murchou, cara. Por causa dessa porcaria dessa tecnologia, uma imagem e a imagem é inconclusiva. Não, pra mim é conclusiva, só que pra mim não, você viu que bateu no... Pra mim interpretaram mal. Cara, eu achei que foi inconclusivo. Se o VAR tinha mesmo... Bate. Eu tenho certeza que bate no braço. Cara, eu não tive. Mas depois bate no Cauã. Vocês tiveram certeza que bateu no braço? Eu tenho certeza que bateu no braço. Em nenhum ângulo. Cauã. Só que aí a regra é, bateu no braço do cara que faz o gol, não pode. Mas bateu no braço do cara e outra pessoa faz o gol? Ok, tá valendo. Por que diabos, cara? Por que diabos voltou em 7 minutos? Foi horrível. Mas só porque, tipo assim, só pra concluir, porque o Arthur Jorge, o time volta pro segundo tempo, pode-se falar, as mexidas dele não surtiram muito efeito na partida. Que se dane, irmão, já tava controlando o jogo, era só controlar aquele segundo tempo. E o principal, um animal tadafilado na beira do campo, passando orientação, cobrando a arbitragem, instigando seus jogadores, até viralizou, né? O Arroio domina a bola de cara pro marcador assim, ele fica, rabisca! Rabisca! Pô, cara, coragem, é isso que faltava pra esse Cruzeiro, é isso que faltava na beira do campo, ânimo, tesão pra jogar. Eu notei, foram 6 sessões de treinos, e o resultado disso é um Cruzeiro muito transformado, cara, muito transformado. E aí, eu não vou entrar naquela história de percentual, cada um pensa o percentual que deve imputar ao treinador, principalmente início de trabalho. Eu sinceramente entendo que ontem o jogo correu muito próximo ao que o Arthur Jorge orientou, porque não adianta, cara, há metodologias diferentes. Eu entendo que esses caras estão à frente dos nossos treinadores, mas tem uma questão ali que é a questão que mais me incomoda, Lucão. Cara, a energia do treinador ali, até para orientar, o Tite não tinha. O Arthur Jorge sobra nisso, desde a época de Botafogo, Lucão. Concordo plenamente, Everton. Claro que a gente entra numa questão, e eu venho acompanhando desde o final do ano passado, desde quando o Tite rejeitou a proposta do Corinthians alegando questões de saúde mental. É uma seara muito complicada, a gente tem que ter um tato maior para cuidar, mas é fato, gente, que o Tite não estava bem. Uhum. E o trabalho de fato não andou, não caminhou no Cruzeiro, dentro e fora de campo, mas essa parte anímica, né, Everton? Eu concordo plenamente. Das entrevistas, um Tite muitas vezes sem energia, entregue, isso era emblemático do momento que o Cruzeiro viria. Cara, o tempo inteiro. E vi que as coisas não estavam caminhando. Eu falei, gente, o Tite teria repertório para conseguir dar a volta por cima no Cruzeiro. Tem jogadores para isso. Mas será que ele vai ter energia? Não era o que estava demonstrando. E eu tenho uma fonte também dentro do Cruzeiro que diz, cara, esse foi um principal fator, um dos principais fatores para essa mudança. Claro que os resultados, a campanha muito ruim pesou, foi preponderante, mas faltava essa convicção de que o Tite ia ter força, ia ter energia para levantar esse elenco, para sacudir a poeira, para passar por essa má fase. E claro, o primeiro jogo do Arthur Jorge. Mas ele chega muito bem, é um treinador que que é grande no futebol brasileiro, né, pelos títulos no Botafogo. Chegou literalmente nos braços da torcida. Então foi uma primeira impressão ótima, né? Pro Cruzeiro já tentar escolar rapidamente nessa parte de baixo da tabela, porque não tem time pra isso, né, gente? Perdão só por ser chato, mas o Cruzeiro era uma equipe que quando começou o ano era pra poder disputar o Campeonato Brasileiro. Não sou eu que tô falando isso, foi o Bruno Spindel que também colocou o Cruzeiro pra poder disputar todos os títulos do ano. E aí, por insistir no Tite, por demorar muito pra demitir o Tite, agora o Cruzeiro tá, cara, praticamente fora da briga do título. Isso aí tem que estar na conta do Spindel. Isso aí tem que ser lamentado demais, porque é um projeto inteiro que foi jogado abaixo por manter um técnico que não tinha repertório, não tinha energia. Cara, o que manteve o Tite no cargo? Mas eu faço uma pergunta pra vocês, né? Porque o HG falou bem, assim, cara, não sei qual é o percentual do técnico, cada um dá um percentual da atitude do técnico pra poder mudar um time, mas aí é que de vez em quando eu fico muito em dúvida quando o técnico fala, alguns comentaristas falam que técnico não tem a influência preponderante para fazer um time vencedor. Claro que tem, olha o Ancelotti na seleção brasileira, cara. É isso que eu ia chegar lá. Porque com o Tite, ou era boicote, porque é uma coisa ou outra, porque não pode ser as duas. Ou era boicote, jogadores estavam boicotando nitidamente o técnico e queriam que ele se ferrasse para lá,
ou o técnico é o quê que você falou? Tá dafilado, O animal tá um dafilado. animal, Um um animal. enjaulado, aquela coisa toda, porque não tem como ser as duas coisas, meu velho. Você pode querer colocar as duas coisas, mas não tem como, porque a atitude foi completamente diferente. O esquema tático também foi diferente. Então, por isso que eu defendo, aí você não perguntou, mas eu falo, que técnica é 50% sim. Porque se um técnico tem capacidade de jogar o time pra zona do rebaixamento, um time que não conseguia fazer nada, que já estavam falando de 4, 5, 6 reforços, e de repente ele chega e muda o time da água pro vinho, ele representa 50%. Mas, cara, pra mim a vitória do Cruzeiro ontem, ela vai, cara, muito, pra mim, na minha opinião pelo menos, vai mais na conta dos jogadores. Sabe por quê? Porque o Arthur Jorge teve o quê? 8 treinos antes 6. desse jogo? 6 treinos, obrigado, Popó. 6 treinos. Cara, 6 treinos pra mim, você não consegue mudar tanta coisa, sabe? Então, assim, pra mim, na minha opinião pelo menos, é muito da postura dos jogadores também. Que em algum momento com o Tite estavam acomodados. O Tite não conseguia extrair mais desses caras. Tava muito claro. Tava muito claro. O Tite, não é que o Tite não tava ajudando. O Tite era um problema dentro do Cruzeiro. Sim. O trabalho do, não o Tite, tá, a pessoa, mas o trabalho do Tite era um problema dentro do Cruzeiro. O Arthur Jorge, ele é um bom treinador, ele já mostrou que tem capacidade de fazer grandes trabalhos? Sim, isso tá muito claro. Só que eu acho que em seis treinamentos, você não consegue mudar a chave daquele jogo tenebroso que a gente viu contra o Santos, que é o último do... Não, que não é nem o último do Tite, né? É o último do Wesley, né? É. Pro próximo, que é esse de ontem, cara. Assim, gente, desculpa, não parece o mesmo time. Não parece o mesmo time. É um Cruzeiro que mudou da água pro vinho. Ah, o time do Vitória é um time que vai disputar lá embaixo. Cara, o do Santos também. O time Mas do a Santos parte também de não é bom. entrar na mente também, de Não, fazer o psicológico dos assim, caras. eu né? não tô falando que não tem nada do Arthur Jorge. Eu só acho que, pra mim, o principal ontem, na minha opinião, é a mudança dos jogadores, de mentalidade dos jogadores. Aí eu acho que entra muito a importância do novo treinador. Que consegue tentar extrair dos caras mais, buscar mais, os caras entrar em campo querendo correr mais, comer mais grama, ter, sabe, ajustar melhor a questão do posicionamento de cada um. Aí eu acho que é do treinador. Agora, o que a gente viu ontem em campo do Cruzeiro, o domínio que o Cruzeiro teve ontem pra cima do Vitória, cara, o Cruzeiro não teve no Campeonato Mineiro contra equipes do interior. Sim. Entendeu? Então, assim, na minha opinião, pelo menos, eu acho que o Arthur Jorge ele tem total capacidade de fazer um baita trabalho no Cruzeiro em 2026. Só que o jogo de ontem, por 6 treinamentos só, ainda é mais dos jogadores. E a minha justificativa pra isso é que se o Cruzeiro não fizesse ontem um bom jogo, eu não colocaria de forma nenhuma na conta do treinador. Entendeu? Pra mim, Sabe, porque o treinador não teria tempo pra sabe o poder... que eu acho que o Tutu fez? Concordo com você. O Tutu chegou, viu os jogos do Cruzeiro. Tutu viu os jogos do Cruzeiro, entende onde é que ele tá, deve ter assistido uns jogos do ano passado. Alguém virou pra ele e falou assim: esse foi o jogo top, né? Ele juntou a galera e falou: vocês têm memória aí, né? Memória física. Né? Vocês lembram o que estava sendo feito? Lembramos. O que começou a ser feito? Lembramos. Esquece essa merda e vamos fazer agora sim. E colocou os caras para fazer, extrair dos caras o jeito. Quantas vezes a gente falou aqui que eu falava, gente, eu não vejo esse Cruzeiro, esses jogadores, com esse tic-tac nojento, sabe? Não vejo, que você tem que ter muita qualidade para fazer esse tipo de coisa. Tem que ter muito treino também para jogar esse tipo de futebol, essa posse de bola nojenta, sabe? Acho que ele simplesmente voltou a fazer o que os jogadores já sabiam fazer. Ele falou, gente, transição rápida, vamos ser vertical, vamos para cima dos caras, igual a hora que ele falando pro Arroio rabiscar. Ele tem uma hora que é engraçado, mas quem manda o Arroio rabiscar o adversário, rabisca, aí o Arroio dá um passo, aí sai o gol. Mas assim, eu acho que foi isso, cara, sabe? A única coisa que ele fez, acho que ele mudou a orientação. Cara, é isso, assim, é só pra... Porque eu vi gente falando assim, Luiz tá falando besteira, o atleticano falando besteira. É só pra deixar muito claro. Então, pra você que acha que o que eu falei é 100% besteira e não tem problema em discordar, se o Cruzeiro ontem não fizesse um bom jogo, estaria nas costas do treinador? Não, mas aí, eu entendo o seu ponto. Não, assim, eu entendi. Ele tem importância, mas claro porque, que tem. porque assim, É eu a acho que ele mudança de tem... mentalidade, mudança dentro do clube. E isso é muito importante, claro. Ele já tem alguma coisa dele ali, eu concordo, não discordo disso não. Tem posicionamento dele, isso ele consegue fazer. Agora, o problema, gente, é que não é que a gente viu uma melhora do Cruzeiro, Popó. Cara, é um Cruzeiro... Se a gente pegar o último jogo pra esse, bicho, é água pro vinho, pô. É assim, gente, a gente viu o Cruzeiro não conseguir chutar no gol contra o Santos, Popó. Não, sim, e é isso, exato. E o ponto também vai muito de... E aí eu tenho que concordar muito. Ontem, inclusive, foi até o Iron que trouxe essa observação e, infelizmente, eu vou ser obrigado a concordar com ele, que, cara, a cada vez mais fica mais evidente que você ter um técnico
com uma postura de liderança, que tenha de fato, que esteja presente ali, sabe? Que seja a frente da comissão técnica, e seja a frente do grupo, faz diferença. Porque, cara, sinceramente, eu tô achando que sim. Quem treinava agora, depois de ver isso, dessa mudança, me faz ter relacionar situações, e me faz pensar que o Tite não tava nem treinando o Cruzeiro, cara. Quem tava treinando o Cruzeiro era mesmo o filho do Tite, os auxiliares dele. Fora a pasmaceira que era o Tite na beira do campo, sofrendo e chorando lá com o que estava acontecendo. Então, assim, eu acho que a parte do mental, psicológico, estrutural, confiança, eu acho que isso é mais do que a parte técnica, a parte do trabalho dele, isso eu concordo com você. Ele tem parte nisso. Mas o Cruzeiro ontem deu alguns sinais que eu acho que são bons sinais pensando no longo prazo, porque... Cara, é o que eu falei, a bola parada do Cruzeiro mudou. Foi uma orientação da comissão dele, entendeu? Parou aquele Isso aquele pode saque de melhorar, vôlei. isso pode melhorar mais, o trabalho pode render mais, pode piorar também, claro, mas ontem a gente viu uma forma diferente do Cruzeiro fazer coisas que vinha fazendo desde o começo do ano. Não, e eu concordo, entendeu? mas é isso. Uma orientação. Que você colocou pontos e eu concordo com você. E você falou de coisas que a gente pode ver num longo prazo. É um início de trabalho, sabe? É por isso que eu falo que pro jogo seguinte, uma mudança tão grande, pra mim passa mais pelos jogadores Não, isso sim, do que pelo treinador, sim. entendeu? O Arthur Jorge mostrou ontem que esse Cruzeiro tem capacidade de fazer muito mais do que vinha fazendo? Claro.